Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Shalom. Que a paz de Cristo esteja com você. Neste fim de semana, nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A Igreja proclama nesta solenidade o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 ao versículo 56. Esse trecho, essa passagem do Evangelho de Lucas, trata exatamente do encontro de Maria com Isabel, da visita de Maria a Isabel e do cântico de Maria, o cântico que nós conhecemos como o cântico do Magnífica. Essa passagem do Evangelho está bem no centro daquilo que nós conhecemos como o Evangelho da infância de Jesus. Os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, a infância de Jesus. Esse trecho está bem no centro desses 2 capítulos. Bem no centro desses 2 capítulos, e ele faz a junção da infância, da narrativa da infância das 2 crianças, de João Batista, o precursor de Jesus, e da infância de Jesus. Aqui o evangelista entrelaça então a narrativa da infância de um e do outro, de João e de Jesus. Esse texto também nós podemos dividi-lo em 2 partes. A primeira parte, versículos 39 ao 45, 39 ao 45, o encontro. Maria se dirige apressadamente à Judéia, à montanha na Judéia, entra na casa de Zacarias, saúda Isabel. Depois, a segunda parte, versículos 46 ao 56, propriamente o cântico de Maria, o Magnífica. Destaca aí a figura de Maria e também nesse cântico é destacado as obras de misericórdia de Deus ao longo da história. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Nos detenhamos aqui. A criança saltou de alegria em seu ventre. João Batista saltou de alegria no ventre de sua mãe Isabel. O anjo já havia anunciado a Zacarias, quando anunciou a Zacarias que ele seria pai na velhice e que Isabel conceberia também na velhice. O anjo anunciou a Zacarias que a criança, que João, iria ser o precursor do Senhor, seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, aliás. João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mão. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 15. O pequeno João, ainda no seio de sua mãe, portanto, percebendo a presença de Jesus no seio de Maria, que visita Isabel, já profetiza a respeito daquele que ele foi chamado, que ele foi vocacionado a anunciar, a ser o precursor, o preparador da sua vinda, da sua chegada, o precursor do Messias. E com esse salto de alegria, ele transmite à sua mãe, por revelação do Espírito Santo, ele transmite à mãe esta revelação, que Jesus estava ali,
que Jesus, o Salvador, já estava no seio de Maria Santíssima. Continuando a leitura, e com voz forte Isabel exclamou, dirigindo-se a Maria: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre as mulheres. A saudação de Isabel retoma os termos de bênçãos, retoma os termos de bênçãos dadas às mulheres que foram causa de salvação de Israel, como Jael, lá em Juízes, capítulo 5, versículo 24, confira na sua Bíblia. Ou de Judite 13, 18. Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Maria traz a salvação, ou Maria não traz a salvação por si mesma, por sua ação, por sua força. Muito menos, já disse, por sua ação, por sua força, e por força de guerra, por força bélica, como no mundo antigo. Um povo era salvo dos seus inimigos através da guerra e da força. Maria traz a salvação, não por sua força, mas por força de Deus. Maria dá ao mundo aquele a quem Isabel, aliás, chama de meu Senhor. Aquele que foi dado a Maria, que foi gerado em Maria pela força do Espírito Santo, o Salvador, que vem para salvar não pela força e nem pela guerra. Maria dá ao mundo aquele a quem Isabel chama de meu Senhor. Meu Senhor. Quando ela diz aqui no trecho, como me acontece que a mãe do meu Senhor venha a mim. Meu Senhor, um título dado pela Escritura, pelas Sagradas Escrituras, ao Messias. Confira, por exemplo, o Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Confira aí na tua Bíblia, Salmo 110, versículo 1. Título dado também a Jesus por Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, naquele discurso de Pedro do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Meu Senhor Jesus ressuscitado. Aquele que os chefes de Israel crucificaram e mataram, foi constituído Messias e Senhor. O título, meu Senhor. Bem-aventurada aquela que acreditou, continua Isabel. Bem-aventurada aquela que acreditou. É a primeira bem-aventurança que aparece no Evangelho de São Lucas. Maria estava cheia da graça de Deus. Maria estava cheia da graça de Deus, pois encontrou graça junto de Deus. Veja isso no versículo 30 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, na ocasião do anúncio do anjo a Maria. Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Maria estava cheia da graça de Deus. Porém, Deus respeita a liberdade da pessoa. Somente porque Maria confiou na palavra do anjo e respondeu sim, um sim generoso e um sim incondicional, que foi possível que ela fosse concebida por obra do Espírito Santo. Porque ela disse sim, porque ela aceitou, se fez serva de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, e se fez serva do próximo. Olha, foi servir a Isabel, que estava
carente de colaboração, carente de ajuda, estava em necessidade. Maria, então, não é apenas mãe do Senhor, não é só a mãe do Senhor. Isso é importantíssimo. Maria é mãe de Deus, Maria é mãe do Senhor, mas também Maria é modelo da pessoa de fé, modelo do crente, modelo do discípulo. Não é à toa que é chamada de primeira discípula. Antes de Jesus nascer, Maria já se fez discípula, porque já está fazendo aquilo que Jesus ensinaria a fazer, servir o próximo. Maria foi servir Isabel. Poderia ter se enchido de orgulho, de vaidade, mas não. Levantou-se apressadamente, depois de saber que estava grávida de Jesus e sabendo também que Isabel estava grávida de João Batista, levantou-se e foi servir Isabel. Essa é a tarefa do discípulo de Jesus também, servir. Isso é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é ser discípulo de Jesus. Veja um episódio do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Qual é a resposta de Jesus a uma pessoa, a uma mulher que lhe diz assim: feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Qual é a resposta de Jesus? Olha, feliz, muito mais feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e a observa. Aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Esse é feliz, esse é bem-aventurado. Maria é feliz, Maria é importante porque é mãe do Senhor. Mas Maria também é muito importante porque é modelo de quem observa a palavra de Deus, de quem é discípulo, de quem é discípula, de quem faz a vontade de Deus, de quem serve o próximo, de quem escuta e observa e põe em prática a palavra de Deus. Na segunda parte desse trecho que nós proclamamos nesse domingo, o domingo da Assunção de Nossa Senhora, Maria canta o Magnífica. E esse cântico nós podemos também dividi-lo em duas partes. O cântico é de 1:46 a 56. Na primeira parte está em destaque a figura de Maria. Na segunda parte se destaca a ação misericordiosa, a ação salvadora de Deus. Vamos por partes. Maria então canta: a minha alma engrandece o Senhor. É uma canção, é um canto de louvor, é um canto de glória a Deus, é um canto de ação de graças, é um canto que contém muitas citações do Antigo Testamento, que foi composto pelo evangelista Lucas, tomando como modelo o cântico de Ana que nós encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Minha alma engrandece o Senhor. É o Magnífica, esse cântico composto por São Lucas, colocado nos lábios de Maria, que canta e é composto aos moldes do canto, seguindo o modelo do cântico de Ana, a mãe de Samuel, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. E seguindo o texto a gente encontra no versículo 48. Antes disso, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Detenhamos aqui. Porque olhou para a condição humilde de sua serva. Aqui temos uma alusão direta à anunciação. Quando Deus olhou para Maria, escolheu Maria para ser a mãe do Salvador, olhou para a humildade de sua serva. Maria, mãe do Senhor, não reivindica nenhum poder, nenhum título de honra, reivindica ou pede apenas o título de serva. Eis aqui a serva do Senhor.
olhou, e agora diz, porque fez grandes coisas. Meu espírito exulta em Deus, porque Ele olhou para a minha humildade, para a humildade de sua serva. Maria pede apenas o título de serva. Foi o título mais grandioso. Esse título de servo ou de serva é o título mais grandioso concedido a Moisés no momento de sua morte. Veja, livro do Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5. E é, acima de tudo, a atitude do próprio Jesus, e que ele indica como o caminho de verdadeira grandeza. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Eu vim para servir e não para ser servido. Este é o título que o cristão deve desejar. É o título que Jesus indicou que a gente pedisse. O título de servo. E não só pedir, mas agir de fato como aquele que serve o próximo, ou como aquela que serve o próximo. Nós devemos ser servidores. Isso é evangélico, isso é evangelho, isso é mandamento de Jesus. Servir como ele serviu, a ponto de dar a própria vida por todos. E continua o cântico de Maria, do próprio versículo 48. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Por quê? Porque o poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Porque o poderoso fez por mim grandes coisas. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada. Detenhamos-nos também aqui. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É nova bem-aventurança. É uma nova bem-aventurança. A segunda do Evangelho de Lucas. A humildade de Maria faz par com uma justa felicidade. Ela está feliz. É humilde e feliz. Feliz e uma felicidade que não se funda por mérito pessoal, mas na obra de Deus realizada nela, porque o poderoso fez por mim grandes coisas. Porque Deus fez por ela grandes coisas. Porque Deus fez nela grandes coisas. Porque ela deixou-se ser tomada por Deus. Fez-se serva de Deus, humildemente. Por isso, ela é bem-aventurada, porque deixou-se tomar por Deus. E o Todo-Poderoso fez por ela, fez por mim, diz ela, grandes coisas. Por isso me chamarão de geração em geração bem-aventurada. Nós não negamos Maria ser santa. Bem-aventurada é sinônimo de ser santa. Bem-aventurado é aquele que é feliz. Bem-aventurado é sinônimo de feliz. Bem-aventurado é sinônimo de santo. Maria é bem-aventurada, Maria é feliz. Maria é bem-aventurada, Maria é santa. E nós reconhecemos que Maria é feliz e que Maria é santa. Bem-aventurada Maria, bem-aventurada Virgem Maria. Na segunda parte desse canto, o evangelista destaca, o cântico de Maria destaca a ação salvadora de Deus, a ação misericordiosa de Deus ao longo da história. Estamos já no versículo 51. Ele, Deus o poderoso, manifestou o poder com seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de coração, depois os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes, os de condição humilde Deus exaltou. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Deus manifestou o poder com seu braço. Essa segunda parte do hino, portanto,
muito inspirado também no hino de Ana, de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 a 10, destaca a ação salvadora que Deus realizou ao longo da história de Israel, que Deus realiza ao longo dos séculos, que Deus realiza agora, no nosso momento, o que Deus sempre realizará. Que obras são essas? Dispersar os soberbos, depor os poderosos, exaltar os humildes, encher de bens os famintos e despedir os ricos sem nada. E a gente olha para a nossa realidade e vemos, parece que isso ainda não aconteceu, mas para quem tem fé, para a pessoa de fé, poderoso somente só Deus é o poderoso. Os outros estão poderosos, mas um dia seu poder irá cair e todos seremos irmãos, iguais, e poderemos viver em plena fraternidade. Essa é a nossa esperança, já é a nossa confiança, a nossa certeza, que só Deus é o poderoso e que a manifestação do poder do braço, da mão de Deus, do amor de Deus, já vai acontecendo na nossa realidade. Essa expressão, manifestar o poder do braço, do seu braço, ou a força do braço, é muito frequente, é frequentemente usada no Antigo Testamento, especialmente no livro, por exemplo, no livro do Deuteronômio, para recordar a saída do povo do Egito e a travessia do mar. Isto é, a primeira vez que Deus se revelou ao seu povo como Salvador, exatamente na ocasião do êxodo, da saída da terra da escravidão no Egito. Trata-se assim daquela Páscoa, não é? E aqui, no contexto do Cântico de Maria, do nascimento, por ocasião do nascimento de Jesus, trata-se também de uma Páscoa, isto é, de uma passagem para um novo mundo. Que novo mundo é esse? Um novo mundo inaugurado pela vinda de Cristo na nossa carne, através de Maria, de Jesus, que foi concebido pelo poder do Espírito cheio de Maria, pela sua vinda na nossa carne. E nessa vinda, todos os valores, todas as situações, todas as circunstâncias são revertidas e transformadas. Agora, os humildes são elevados, os pobres e os famintos são saciados, e os poderosos são derrubados. O Deus da justiça, o Deus justo, não só da justiça, o Deus justo se volta prioritariamente para os pequenos, os humildes e os pobres. Como Lucas sempre faz questão de remarcar, não é à toa que o Evangelho de Lucas é chamado o Evangelho dos pobres. Lucas escreveu para comunidades que viviam nas periferias do Império Romano, composta na maioria por pessoas pobres, por pessoas humildes. Daí o destaque aos pobres, ao amor de Deus aos pobres, a preferência de Deus para com os pobres, dada pelo evangelista, ou remarcada, considerada pelo evangelista Lucas. Este hino, portanto, anuncia já a grande reversão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que promovem a paz. Bem-aventurados, não os que promovem a guerra, mas os que promovem a paz. Bem-aventurados os puros de coração, e assim por diante. Veja a reversão dos valores. Não é bem-aventurado quem é poderoso, mas bem-aventurado quem é pobre em espírito. Bem-aventurado é quem usa de misericórdia, não quem usa da força política, ou da força econômica, ou da força bruta, mas bem-aventurado quem usa de misericórdia, quem promove a paz. Bem-aventurados os promotores da paz. No versículo 59, já encerrando
o cântico, Maria continua cantando: Deus amparou Israel, o povo de Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como prometera a nossos pais. Lembrando-se da sua misericórdia, como prometera a nossos pais. Lembrando-se da sua misericórdia, como prometera a nossos pais. A obra salvadora de Deus, no entanto, se inicia pelo cumprimento das promessas feitas a Abraão, cumpridas agora aqui em Jesus, plenamente. Aqui ainda se está no prólogo do Evangelho, que quer enraizar o nascimento e a vida de Jesus na esperança messiânica secular do povo de Israel. O tema da abertura ao mundo pagão, a abertura do Evangelho a toda a humanidade, a abertura universal do Evangelho se dará mais tarde, durante a narrativa do Evangelho de Lucas. Essa abertura, é enfatizada, aliás, aqui, nesse momento, é enfatizada, no entanto, é a continuidade entre o Deus do Antigo Testamento, que se apresentou a Moisés como Deus de ternura e misericórdia, um Deus lento na ira, um Deus que não se irrita, um Deus rico em graça e liberdade. Veja Êxodo 34:6. Então há uma continuidade, o que é enfatizado aqui é a continuidade entre esse Deus que se manifestou no Antigo Testamento como fiel, cheio de graça, lento na ira, um Deus de misericórdia, e a criança Jesus que vem trazer a salvação. Então há uma continuidade. Jesus continuará a obra do Pai neste mundo. Continuou e continuará. Continua e continuará. A obra de misericórdia, a obra de salvação. E assim encerra-se o cântico de Maria. Depois o trecho se encerra. Maria ficou 3 meses com Isabel e voltou para a sua casa. Por fim, então, meus irmãos, destaquemos a humildade de Maria, o seu pôr-se a serviço, o seu ser modelo de serva, de discípula de Jesus, o seu modelo de pessoa de fé, o seu modelo de humildade, de generosidade, de dedicação ao próximo, como o próprio Jesus a ensinou. Destaca-se aqui também a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus a favor do seu povo, especialmente dos mais pobres e dos mais humildes. Peçamos à Virgem da Assunção, a Nossa Senhora da Assunção, que rogue a Deus por nós, que peça a Jesus, seu Filho, por nós, especialmente pelos mais pobres deste mundo, pelos famintos, por aqueles que vivem nas periferias, padecendo pela fome e pela doença. E mais uma vez, rezemos, peçamos à Virgem, a mãe que cuida dos filhos, que peça ao Pai e ao Filho Jesus, que nos ajude nesse ano, nesse momento, ainda nesse ano de 2020, tão sofrido. Esse sofrimento que já vai se estendendo muito, e que aqueles que têm, que comandam, que lideram os povos, tenham um pouquinho de misericórdia. Deixem de lado as suas brigas políticas, as suas vaidades, e cuidem do povo, da saúde do nosso povo, para que possamos viver em paz e felizes e continuar a nossa vida, e que se apresse a consumação e a plenitude do Reino de Deus. Fica aqui o meu abraço, o meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Dê aí seu joinha, se for possível. E se inscreva nesse nosso canal se ainda não é inscrito. Fique em paz. Deus te abençoe. Que a Virgem Maria te cubra com o seu manto sagrado. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Amém.